Thiago, sou um mago luciferiano e a ideia de conceito de poder gravar alguns vídeos explicando a parte filosófica, um pouco menos da parte prática, da parte fundamentalista, mais do conceito filosófico da vivência, do luciferianismo no caso. Ele abrange muitos conceitos dogmáticos, mas a princípio a minha base teosófica da coisa é baseada no conceito de o Deus maior de Janus Lutífero, que eu acho que é um nome que tem ficado muito evidente nos últimos tempos, principalmente pela base ideológica e racional de que Janus é Lúcifer, do ponto de vista histórico da coisa. Muita gente não conhece a história fundamental da base das religiões abraâmicas, do conceito da fundação do cristianismo como religião principal do Ocidente, da demonização de alguns conceitos, de alguns deuses, de algumas culturas, de algumas religiões, de alguns cultos. E são conceitos históricos, por incrível que pareça, porque a gente acaba difundindo o dogma de uma religião sem estudar, sem interpretar, sem saber, sem nos basearmos em alguma coisa concreta, apenas o que está escrito, sem tirar, sem colocar, a gente segue aquilo, repassa, e acaba não tendo uma chance de perguntar de onde surgiu esse conceito. Por exemplo, de Janus. Janus é o deus da estregueria italiana. É um deus italiano que tem por base os 3 estereótipos que eu gostaria de falar especificamente nesse vídeo, mas não antes de falar sobre a demonização de Janus. Janus ele tem as características de deus cornífero, que é o deus da abundância, da caça, da vertente da saúde, o deus da cornucópia, aquele deus que transmite abundância em escalas inimagináveis, onde uma gota, onde um pedaço de comida, ele é transformado em abundância para gerações familiares. E tem um deus encapuzado, que é o deus da morte, que é o deus da transformação, que é o deus da escuridão, que é o deus da vertente aonde você precisa ressurgir e renascer, que é aquele deus do ocultismo, por assim dizer, que é os fundamentos, na verdade, da própria iniciação, do próprio autoconhecimento de quem é de Janus na nossa vida. É aquele Deus que ele é constante, onipresente, onipotente, onisciente, porém ele tem uma interpretação individual para cada pessoa que se pactua com ele, que é o caminho do mago, que é aquele Deus que te mostra através das suas verdades, dos seus conceitos, quem ele é para você, de que forma que ele vai mudar a sua vida, de que forma que ele vai ampliar seu conhecimento, de que forma que ele vai ter uma expansão de conhecimento, de que forma que ele pode tirar essas frestas escuras da sua vida para que ele te ilumine, no caso. Desobscurecer a palavra. E também tem o arquétipo do Deus Verde, né? Que é o Homem Verde, que é o sábio, que é aquele que tudo conhece e aos poucos ele vai gotejando em cima de você a sua sapiência, a sua inteligência, expandindo a sua mente. Ele vai deixando você menos vulnerável a tudo aquilo que pode te afetar, que não está sob seu controle, mas que você consegue receber melhor, sem deixar que aquilo te afete de forma negativa. Tudo aquilo que não está ao controle e nem ao alcance das nossas mãos, que não pode ser modificado pela nossa realidade, mas não precisa ser absorvido 100%.
São pessoas que te criticam, são pessoas que são contra você, são adversidades da vida que em geral acabam nos afetando tanto no passado quanto no presente e acabam gerando um futuro meio duvidoso. É onde essa sapiência desse Deus sábio te faz entender que o que você não pode modificar, você não precisa aceitar de fato. Ser um luciferiano, ser um pactuado com Janus, ele faz você não ser mais um cordeiro, e sim ser um lobo. Você não caça apenas cordeiros, pelo contrário, você apenas caça, você vai à luta, você transfigura aquilo que você não pode naquilo que você precisa, aquilo que você não consegue mudar, você simplesmente ignora. Não faz parte da sua vida, não faz parte do seu caminho, não faz parte da sua jornada ter que viver algo por imposição. Você é livre. A liberdade luciferiana vem desse conceito. Mas Janus, ele tem essas várias vertentes, ele pode ser transfigurado como o filho, o esposo e o consorte de Diana. Ele é conhecido como Lucifer, ou Lucifero, que é o emissário da luz, aquele que brilha, a estrela vespertina, que é Vênus. Apesar de Janus ele ter uma cosmogonia através da magia planetária com o Sol também, mas Janus ele tem essa característica de ter várias vertentes, várias faces que vão se mostrando para o adepto, vão se mostrando para o pactuado conforme ele vai caminhando nessa jornada. E as transformações são evidentes, que vão desde conceitos mediúnicos a conceitos de consciência, conceito de enxergar as pessoas melhor, entender melhor como é que funciona a vida, para que você fique mais esperto, para que você fique mais amplo no seu ver, no seu entender, e às vezes você vai entender que você precisa se calar para escutar, às vezes você precisa falar mais nos lugares de apenas escutar calado, que você precisa compreender melhor, você tem uma visão melhor do macrocosmo da coisa, uma visão geral da coisa e onde é que você se engloba nisso. E Janus sempre teve essas características, ele era cultuado há muito tempo, né, desde os conceitos gregos, romanos, em 400 mais ou menos depois de Cristo, onde os cristãos eles eram achincalhados mesmo pelos imperadores romanos. A mulher de Constantino, ela teve um sonho maluco onde ela viu um estandarte branco com a cruz vermelha, falou que os anjos, Jesus e Deus e a porra toda olhou para ela e falou: olha o seguinte, se seu marido for para a guerra, mande ele fabricar esses estandartes, que ele vai sair vitorioso e glória, glória a Deus, Deus. Acabou que ela contou esse sonho para o marido Constantino, que foi para a guerra com os estandartes, ganhou a guerra, uma batalha que seria facilmente danosa para suas tropas. Ele saiu vitorioso, voltou a Roma e instaurou o conceito de cristianismo como religião base de Roma, instaurando aí o que a gente chama hoje em dia de cristianismo apostólico e romano. Daí, depois disso, se eu não me engano, São Jerônimo, ele fez um apanhado de livros que entram, que livros que saem, tiraram os apócrifos, mudou algumas coisinhas e se instaurou o que a gente chama de Novo Testamento e uma releitura, uma reescrição do Velho Testamento também. Então o que acontece? No conceito bíblico pré-cristão, existe na literatura o que os judeus chamam de shaitan, opositor. Toda religião, por incrível que pareça, ela não é monoteísta. É muito raro você ter uma religião monoteísta. Se for pegar os índios isolados numa ilha, sei lá, na Patagônia, não sei, nem sei se tem índios na Patagônia, não tem, essa que é real. Mas aí você vai pegar índios isolados em tribos não socializadas com os humanos, apenas
com os humanos modernos, apenas eles lá, eles acreditam num Deus, eles não conhecem outras divindades, eles são monoteístas. E às vezes são ateístas, eles não acreditam em deuses nenhum. O fato é que quando você idolatra um Deus apenas no nosso conceito moderno tem anos, milênios aí, você não se dispõe de acreditar em outros, mas você tem a fé em um. Então você não é um monoteísta, você é um monólatra. Na própria Bíblia, o conceito de monoteísmo é inexistente. Não existe um Deus único, existe esse Deus que você deve seguir, você deve idolatrar, você deve cultuar, em distinção de outros milhares. O povo judaico foi caçado, torturado, escravizado por N culturas e cada um com conceito de deuses diferentes. E para que não houvesse a diluição dessa divindade da cultura e dos ensinamentos judaicos do povo judeu, eles acabaram fazendo uma aliança entre Deus e o povo deles, falando: olha, é o seguinte, a gente vai cultuar apenas esse Deus em detrimento de outros para que nós não nos desvirtuemos. E acabou que tudo aquilo que não é a favor e pró o nosso Deus, e que não seja de divindade e criação dele, é o nosso Shaitan, o nosso opositor. E acabou que na criação do conceito que a gente vivem hoje, eu não vivo isso, que vivem hoje do cristianismo, era necessário um Shaitan. Curiosamente, no local, no nicho onde se encontrava Roma, o deus maior era Dianos Lutífero, Lúcifer, o emissário da luz. E nesse meio tempo, o Shaitan bíblico acabou virando Lúcifer, aquele que caiu dos céus por tentar se igualar a Deus, levando 2/3 dos anjos à terra e blá blá blá. Puta historinha de ficção essa, cara. Historicamente falando, existem conceitos do que se consideraria Lúcifer, mas para Nabucodonosor, para imperadores de Roma, que de fato eram os anticristos, mas o Lúcifer conceitualizado como figura na Bíblia, ele é basicamente Dianos. Ele é uma figura folclórica, ideológica, espiritualista, uma divindade existente, porque se o Deus cristão existe, e eu não discordo, apenas não sigo, Dianos com certeza existe muito, exatamente pelo fato de ser mais antigo, ser mais cultuado e ter mais evidências históricas do conceito de Dianos, apesar de não ter uma ligação direta com as religiões mesopotâmicas, abraâmicas, alguns conceitos que levam lá para o Mediterrâneo. Tem também, mas não tão diretas assim, que levam para o Antigo Egito, por exemplo. Dianos estava lá, firme e forte. E na criação do que a gente conceitualiza através de São Jerônimo, para isso do Novo Testamento e um Shaitan opositor, acabou se usando como bode expiatório nessa demonização de Dianos, por exemplo. O problema não era Lúcifer ser considerado Dianos naquele conceito histórico, mas o fato é que a opressão cristã, escravização de outras culturas, dominação de outros povos através da base do cristianismo, acabou gerando e incutindo esse conceito de demônio, de Shaitan, Satanás, de Lúcifer, para o mundo inteiro. Então hoje é voga entender que Lúcifer é um demônio opositor, antagonista a Deus, Deus cristão, Yahvé, Deus abraâmico. E o fato é que nunca foi isso, né? Não há problemas em você cultivar a sua fé independente do Deus que se queira, mas não use como detrimento uma oposição, um antagonismo. O culto ao luciferianismo, o culto a Lúcifer, o que eu prefiro chamar de Dianos, exatamente para desvincular desse conceito cristão de antagonista,
Eu prefiro falar de Janus. Ele não é satanista. Satanista é uma oposição direta ao cristianismo, à voga do cristianismo, aos conceitos do cristianismo. Eu prefiro seguir esse conceito não só de culto, como de fé, como de magia aplicada a Janus, no caso. Então, esse é um breve relato do que é Janus e por que ele foi deturpado na história a ser concebido como opositor a Deus. Sempre que pensarem no seferianismo, pensem não em uma oposição, mas uma entidade única, uma entidade bonita, uma entidade que cuida, que cura e que prevalece aqueles que são da sua egrégora. Nem todos são de Janus, e Janus não é para todos. Esse é o conceito da egrégora de Janus, que deve ter, sei lá, umas 1.000, 2.000, 5.000 pessoas que cultuam de forma clássica e de forma honesta o que é essa verdade diânica, por assim dizer, essa vida diânica, essa egrégora de Janus. Nos próximos vídeos que eu pretendo fazer, eu convido a quem gostar a conhecer melhor esse conceito magístico, filosófico e vivencialista do que é Janus, do que é o verdadeiro poder de Lúcifer na vida das pessoas. E mais uma vez, meu nome é Thiago, sou um mago luciferiano pactuado. E caso vocês tenham algumas dúvidas, queiram entrar em contato, fazer jogos de oráculo, tem os contatos meus em algum lugar nos comentários fixado. See you later.